É, pessoal, essa situação aí, né, bem complicada, mais um acidente aí dentro das artes marciais, vai ganhar repercussão, blá blá blá. Eu não vou ficar aqui citando o nome, quem foi, quem não foi, quem não é, ao vídeo na data de hoje, quem quiser que pesquise aí, que seja. Bom, como eu comentei no vídeo curto, eu acho que eu fui o primeiro no Brasil aqui a lançar uma situação sobre a segurança do trabalho nas artes marciais, porque primeiro que em época era uma tese que eu tinha que pensar, né? O que que eu vou gravar, o que que eu vou fazer, né? De tema. E aí eu pensei, vou agregar em cima daquilo que eu sei, né? Então resolvi, coloquei. E qual que era o intuito? Um deles, como vídeo comentado, é que, por exemplo, eu tenho uma profissão em ser profissional liberal, mas se eu não estivesse atuando, e como eu deixei de estar atuante também um tempo para treinar, e pensando, poxa, se eu estivesse só exercendo a situação de sensei, então seria em tese um trabalho, mas para ser remunerado nisso e ser registrado nisso, ou como que a coisa funciona, ou para você abrir o seu espaço, tem muitos pormenores aí para se falar a respeito, mas o mais importante seria sobre isso, na conduta da situação da tese, da elaborativa dela, né? Era se acontece alguma coisa, se a gente tem alguma lesão, quem que a gente vai procurar. Então a tese era meio difícil até na parte da conclusão, por causa disso, porque nós temos o SUS, se você pagar aí um INSS ou sei lá, para ter um certo respaldo, mas é difícil porque para se entrar na categoria de acidente de trabalho, que não deixa de ser, ou qual o respaldo, e não é uma coisa por federação também, porque senão vem aquela politicagem que se você tem que fazer parte, eu tenho que pagar para não sei quem, mas não tem nada a ver, você não tem que pagar para ninguém, você tem que ter o direito de ser humano. Você vai ficar criando uma federação para lutar pelo seu direito ou não sei o quê, tem que ter um reconhecimento como se fosse do governo para entender no país a existência dessa profissão, até de você ser um professor de arte marcial. Você aprende paralelamente a qualquer instituição aí que ensine algo sobre o corpo, o curso. Então a gente aprende a ser um pouco diferenciado, acaba envolvendo muita coisa, como por exemplo falando da própria tese em si, onde eu aproveitei das matérias das artes que eu estava atuante, o Aikido e o Kendo, e sobre alguns fatos, né? E sobre alguns pontos do que ela me ensinou, onde eu fui buscar depois o entendimento daquilo na prática, na biologia humana, para saber alguns pontos fracos, alguns pontos vitais, etc. Né? Por quê? Porque a gente tem que saber dosar. Esse é o ponto. E também, como dito no vídeo curtinho lá, a gente tem que observar o que está fazendo e mais ainda o seu adversário. Num esporte de contato, pegou e você dosa a sua força, tá? Beleza, quem aguentar mais, menos mal. Vou ter que falar assim aqui no vídeo coisas mais diretas. Mas numa arte, tanto até mesmo do Kendo como do Aikido, que ela é mais sensitiva, o criador do Judô, por exemplo, foi até a academia, mandou 3 alunos num dojo considerado em nome na época Dojo do Inferno, porque ele não entendia o que acontecia, onde os adversários entravam lá e eram derrotados. Tá, um pouquinho de história do Aikido aí para quem disse que o Aikido não funciona. E aí desses 3, 2 ficaram, um só voltou. E ele foi lá para ver o que acontecia. E ele falou, poxa, esse era o caminho que eu queria. Então, por ser um esporte também pela questão contato, né? E aonde que ele queria desenvolver mais sobre a sutileza da arte. Então tem muitos vídeos ridículos aí que a pessoa segura a outra e de repente o cara voa ou sei lá o que, parece umas mágicas.
Não é dizer que tem coisas que funcionam, não é dizer que são coisas que não funcionam, e sim dizer que muita coisa é de treino, mas como dito, é muita coisa por sensibilidade. Por quê? Aí vem o ponto em questão. A torção pode levar a uma lesão talvez tão grave quanto da pancada. Então, no caso do rapaz que aconteceu agora, foi com peso em cima, numa queda, e na posição ainda que ele estava, talvez do jeito que eu vi o vídeo e do jeito que ele ficou, era normal para ele se pré-apoiar, mas ele estava de ponta cabeça embaixo do adversário, ele encostou a cabeça no chão. Então, de novo, na posição que ele estava, mas ele não ia esperar. Eu já ia falar coisas aqui, mas enfim, não ia esperar que o xarope do adversário dele fosse fazer o que ele fez naquela marretada do próprio peso lá, como eles colocam lá, da bate-estaca, né? Então, o que falta isso aí? Falta uma noção psicológica. Porque não adianta você ter isso, ter aquilo, ganhei isso, fiz aquilo. Tem que ter uma noção psicológica. E a noção psicológica para você ser um sensei, ensinar e etc. É difícil porque a gente pega no pé dos alunos para eles entenderem que não é só esse método abrupto. Ah, meu irmão, então se você tá com arte marcial com frescura, falou, esquece, sai fora, faz outra coisa. Se você for treinar boxe, mais ainda, né? Soco de leve não nocauteia ninguém. Agora tem arte aí que eu vi que acho que no esporte eles tiveram que fazer algo para ficar até mais leve, porque só encostou, valeu, é ponto, acabou, você pega a tua medalha. Uma problemática da arte marcial realmente é essa. Tem situações que para você entender a sua evolução dentro dela, você vai ter que fazer coisas que às vezes você vai poder acabar se machucando sim. É um tanto quanto complicado realmente. Mas até aí são outros quesitos que envolvem, tá? De uma evolução e compreensão naquilo mediante a técnica que você vai fazer, que possa ocasionar algo lesivo para você e talvez ao adversário. Mas a minha questão, minha conduta, meu ponto de vista é tomar esses cuidados para não deixar um ego numa situação de foi sem querer, e um sem querer que não dá mais. Eu já cheguei colocativa, né, de doar o corpo, que é como o Aikido também tem isso, a gente faz isso. O doar o corpo, igual um sparring, né, que também você se doa, né, de um outro esporte que contenha essa denominação da pessoa que faz o seu papel. E recebi uma entorse numa parte do corpo que é completamente atípica e eu carrego uma lesão até hoje. Lesão essa que, dependendo do que eu vá fazer, me prejudica. E aí vem a idade, etc. Então, por isso que eu disse, poxa, por que eu ia tentar lutar numa tese e deixar em algo aberto para que isso se levantasse para ter um prol para nós professores ali, né? Nós mestres ali, senseis, etc. E é difícil, porque às vezes é uma vida, é um coração que a gente põe em cima daquilo, como alguém que quer ser aí, qualquer outra profissão, né? Pensei, obviamente, num médico. Aí o médico vai lá, faz o que tem que ser feito, mas, puxa, dá uma zebra. E aí, foi proposital, não foi? Foi por desleixos ou não foi? Então, o lado psicológico é muito importante, porque a gente tem que entender isso e não deixar o desleixo ocorrer, né? E, claro, você vai treinar uma arte marcial, né? É a mesma coisa, você vai fazer uma musculação. Puxa, aconteceu, o cara deixou, caiu a barra no peito, se machucou, se quebrou, morreu, sei lá. Coisas assim mesmo. Podem vir a ocorrer, você tem que tomar cuidado. Tudo que você vai fazer, ou o aparelho quebrou, ou sei lá. Recentemente aí um rapaz aí estourou o cabo, ele bateu com as costas num vidro lá no espelho. E ele teve que pagar ainda. Isso é uma piada, né? Eu falaria, tudo bem, eu vou pagar, mas eu meteria um processo depois que eu falo, escuta, não é assim não. O seu negócio me levou a uma situação que eu poderia sofrer um acidente muito mais grave. Né? Ocorreu aquilo, tá, mas você não atropelou em ninguém por segunda instância ou por um método culposo. Você não fez também nada doloso. Então, caramba.
Então, você vai treinar uma arte marcial, tem essa ciência. Realmente, você vai fazer algo que é complicado. Mas você que já está treinando, lembrei de uma situação aí dos, pô, qual é, mano, isso, aquilo e tal, de professor que pagava sapo e um outro de outra escola porque era de outra escola, vinha de outra escola. Ou quando eu passei na porta aí, tem vídeo meu aí do mequetrefismo, mas no outro meu canal da parte da minha profissão. Então tem vídeo meu sobre o mequetrefismo, porque sobre o comportamento e atitude das pessoas, porque você passa na frente de uma academia, o cara treina o outro, o cara é mais patola, o cara é mais fortão, o cara é não sei o que, e pô, aquele lá não é nada. Eu não sou nada mesmo, ó. Não tenho nem mais cabelo, tô com a minha barba branca aqui, mas vou falar o que tem no meu coração para ajudar os outros. Essa é a minha diferença de um mequetrefe que acha que é o bonzão. Então a gente tem que entender o que faz, né? Prestar atenção no que faz. Porque por quanto que o cara acha que possa, se eu passar na frente da academia, porque ele faz outra arte e falar o que quer, já tenho explicado aí, né? Luta real são situações. Eu vou usar o que eu carrego no bolso e aí eu só lamento. Então, enfim, assim, também mesmo na situação não adianta falar o que você anda com ou sem. É que eu quero dizer com isso. Não mexa com quem você não conhece, mais ainda se você estiver numa rua, porque a gente não sabe. A primeira pedra, todo mundo vai usar. Sabe? Agora sim, o que a pessoa lá dentro do tatame ganhou com isso? Aí vai continuar aquela coisa de academia? Não, mas era assim mesmo, você escolheu, é isso aí, tá? Foi o que eu falei no vídeo, no início, né? Você vai fazer uma arte marcial? Tudo bem, tem que tomar cuidado, mas, né? Não é bem assim. Então eu acho que essa situação de você treinar algo que você incentiva, que você tem que ser o guerreiro, que vai não sei o quê, essa sacolinha aqui atrás aqui, ó, é exames, ó. Começa as juntas aí, vem com a idade, sabe? São talvez sequelas, ou até mesmo, por incrível que pareça, talvez até não, seja por situação até de ociosidade, não estar ativo ao momento que eu gravo o vídeo. Mas a gente sempre fica ativo aqui, fica ativo aqui, né? A gente quer guardar as coisas sempre, né? Ter carinho com o que a gente faz. Então, quando a gente vê uma situação dessa, a gente subentende que é bom a gente transmitir algo a respeito, né? Pegar e falar, olha, cara, realmente as coisas não são bem assim. E outra, tudo tem o seu fator tempo. Uma hora todo mundo vai envelhecer e etc. Você não vai ser o super-homem o tempo todo. Bruce Lee mesmo, como sempre querem criticar, e falava, isso aqui não muda ninguém, e o cara vivia brigando na rua, hein? Muito mais diferente, como eu acabei de falar, a rua é rua, cara. Então, assim, você vai treinar arte marcial, de novo, você tem que prestar atenção em você, e é uma arte de contato, muito mais ainda no seu adversário, em todos os quesitos, visão periférica, o seu psicológico acima de tudo, como eu disse. Tem muitos fatores atenuantes. Eu tive aluno que, para passar sensibilidade dentro do Aikido, para você conseguir fazer uma situação de derrubar um gigante, não entendia. Não entendia. A mente travava e não entendia. E nesse fato da gente ser o que é o parceiro de treino, ao invés de um sparring ou de um adversário, a gente poderia se lesionar, né? Então tem isso também, você que dentro de um Aikido, que se já não tem competição, para que criar esse ego de falar que eu sou melhor, isso, a minha academia é isso e tal, uma tremenda bobagem. Também vão ocorrer situações que muitos não vão ver porque vão ficar dentro dos tatames por causa disso, porque não tem o campeonato lá, agora a não ser que fosse num seminário. Outra coisa mais importante de mensagem, seja um excelente faixa branca, não se preocupe com isso, ficar 1 ano, 2 anos, sei lá, não tem problema nenhum. Não, mas o professor quer me graduar, isso, aquilo já e tal, não esquentem a cabeça, sabe por quê? Porque mudou a cor da faixa, acabou a imunidade, é o que a gente brincava. Para você entender que a maioria nem sabe disso, dentro das artes marciais, as cores foram colocadas para o mundo ocidental. No oriental era branca ou em algumas marrom ou preta já. Então, às vezes você não sabia a qualidade do seu adversário e diretamente com o cara que está lá e era branca. Não sabe quanto tempo o cara estava treinando lá.
E às vezes também, dentro de alguma situação que vai sempre existir uma comparativa, um pode ser bom numa coisa e o outro em outra. Então, de repente, naquilo que você acha que você é sempre superior ao outro adversário, é onde você pode se estrepar e o cara te pegar. Tinha sempre uma chacotinha também de um colega aí dessa mesma arte que o cara se machucou, que ele vinha brincar. 2 homens entram, um só sai. Aí eu falava, pô, tô entrando todo dia aqui depois de você, cara. E você não entra comigo? Até numa situação que teve um ficou enchendo o saco. Falei, tá bom, você pega todas as suas armas da sua arte, eu vou pegar todas da minha. Só que aí eu vou pegar Boken, vou pegar Joe, vou pegar Katana. Ah, mas Katana não tem no Aikido. Não tem pra quem não sabe, mas eu treinei também Kendo, então eu sei como é que usa, eu sei como é que faz. E sei quando você se acidenta também, tá? A cicatrizinha aqui, que tem um risquinho aqui, ó, vem aqui, ó. Que eu entendi o que era um músculo, assim, ó, quando abriu esse treco. Eu falo, caramba, cheguei no bife, coitado dos boizinhos, agora eu entendi. Graças a Deus não perdi movimento nem nada. Teve colegas que foram pior, entrou por aqui, saiu por aqui. E se começar a contar a história, até de madeira, pauladas, etc. Daí longe. E graças a Deus ainda não vi nada. Entendeu? Então assim, cara, tem que tomar cuidado aqui, ó. A medalha, você encosta em qualquer lugar, depois de um tempo, cara, você... Entendeu? É o dogui, a blusa rasga, estraga o seu corpo, ó, você engorda, o músculo fica, mas você tá com uma camadinha extra por cima, então assim, você já não vai ter mais sempre a mesma coisa, ó, os cabelos brancos aparecem, né, no meu caso é aqui, cara, tem que tomar cuidado. Arte marcial, você não sai com a faixa preta na rua. Quem fez isso numa época, aí, talvez da própria arte aí, essa em questão, começou a causar um monte de confusão, né? E não serve pra nada, galera. É bobagem, sabe? Não precisa disso, não tem que fazer isso. Acabei de fechar aqui um negócio aqui, perdi 2 situações aqui de arte marcial que eu tava atuando, tá vendo? Eu olhei pro PC aqui do lado. Então, aí você para, olha, perdi, vamos de novo. Gente, cuidado, viu? Cuidado com o ego, tá? Porque não vai ter dinheiro que vai pagar a situação do rapaz se ele ficar paraplégico, né? Tomando em Deus que não fique tetraplégico, né? Mas parece que acho que ele vai se recuperar. Talvez sim, mas você vê, foi um abacaxi que... O próprio Bruce Lee tomou uma lesão num combate, olha aí, que era ou a vida ou a morte lá, onde foi que tem relatado em filme na trairagem por trás, que quebrou a coluna, só que ele não fez igual estão lançando aí do Batman e do Bane, né? Que o Bane quebra ele no meio e ele volta. O Bruce Lee voltou talvez porque apesar de ser tão mais magro, mas ele estava lá pele e músculo na verdade, né? Não era só pele e osso. E aí a condição dele até que colaborou, mas ele sentia altas dores. E tanto que tem no filme do Operação Dragão, né, que era o que lançou ele, né, o último, uma pirueta lá que ele faz lá era um dublê, né? Que daí, poxa, ninguém acreditou, né? Então, enfim. E mesmo assim, lá naquele filme, para quem também eu já comentei em outro vídeo, ele foi desafiado e deu um couro nos caras lá que ficaram enchendo o saco dele que ele não fosse nada. E igual já comentei também, um primo de primo meu falando, pô, você assistiu o Conan? Eu falei, sei, do Schwarzenegger e tal. Ele falou, então, no Conan o cara tava menor ainda, não era o tamanho todo. Então, gente, não deixa o ego levar, é que vai ser difícil. Esse vídeo vai ficar aí por ficar e sei lá quantos que vão assistir, eu não promovo nem nada. É uma judiação, infelizmente, que um alerta desse às vezes não vai para frente. Mas é como dito, é um papel meu de sensei que a gente tem que tomar cuidado, cara. Né? Você quer carregar a sacolinha aí depois, cheio de exame aqui do pai e aqui do filho, que era também do cachorro. É triste, cara. Até o cachorro tem lesão de brincar, coitado. Né? Gasta, né? Tem desgaste, né? Então a gente fica triste pra caramba. Cara... É difícil, porque quando você vai num campeonato, o incentivo é muito grande. Vai lá, pega o cara, quebra ele, meu irmão, qual é e tal, não sei o que, aquela marrentada aiada toda, né?
Pô, não fica de comédia isso, e deixou o cara te apagar, e depois não sei o que, isso vai ter inúmeras situações, né, que isso vai ser difícil de tirar, né. Então, porque a minha perspectiva hoje de treino é para mim e para ensinar a pessoa para que algo ocorra e sirva para ela não se machucar, né, e que me ensine também, né, que eu também, como dito, eu sei que vou ter minhas limitações, fico extremamente triste dentro de mim para não alcançar níveis que eu gostaria. Já me disseram que eu tenho um nível excelente e eu ainda me cobro demais. Depois, quando eu fui ver isso em vários locais de treino, eu falei, é mesmo, até que eu estava bom, mas ainda fico me cobrando, né? Tem nesse momento aí uma campanha aberta para voltar ao dojo e etc. Então, quem sabe, né, abrir um link aí para isso. É isso, né? Mas eu tenho certa perspectiva diferente. A minha maior alegria é ver que tem aluno meu que, poxa, me presenteia, me dá um livro e fala, pô, guarda os seus ensinamentos. E hoje o cara venceu na vida, tá bem, passou num outro emprego, não sei o que, a mãe numa situação me liga e fala, olha, ele te escuta. Pô, então esse é um papel de um mestre, de um sensei. É isso que vocês têm que acordar. Isso é o principal, do ficar olhando numa academia ali, aquele colega lá, mano, passando ali, aquele cara ali tá louco, mano, eu quero os gigantes lá dentro da academia. Esse colega que é esse carinha aí, tá louco, esse charramela aí, ia treinar, pô, é um pife assim e tal, qual é? Qual é, irmão? Ninguém tem peito de aço, né? Ai, quanta bobagem. E eu sei o que é, viu, porque também eu passei por situação, como já explicada, de um anormal aí ficar falando um monte de asneira que, olha, a vontade era grande de destruir o cara. Aí você para, olha e fala, cara, eu vou quebrar. E aí você tem um receio, você às vezes tem um certo medo, alguma coisa, uma preocupação. Tem gente que não, é até mais treinado, mais forjado para não ter. Isso é uma realidade, uma vantagem da arte marcial. Mas é como eu disse, você vai passar por situações que você pode se estrepar, se machucar, ter lesão, ou sei lá. Mas enfim, tá, aí você venceu o momento, caraca, venci o momento, e aí? Aí teu ego vai lá pra cima e acabou? Ou faz como o Machida tava falando aí, que eu vi um vídeo há pouco aí. O cara com a lesão no joelho foi lá, enfrentou o outro, o japonês enfrentou o holandês há muito tempo atrás, no judô, o holandês viu aquilo, não se aproveitou, respeitou e perdeu. E o cara ganhou uma baita moral dentro do próprio Japão por causa disso. É isso, cara. Mas dentro de uma arte que até não tem competição, os caras ficam que eu sou o rei da cocada preta, minha primeira escola, isso e aquilo, não sei o que, cara. Ai, quanta bobagem, cara. Quanta bobagem. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu tive a inteligência, o sentimento e o prazer de, putz, levantar um rinoceronte lá sem fazer força e a técnica entrar, caraca, mano. Aí o ego faz assim mesmo. Aí você, opa, estufa o peito e tal, e fala, e aí, mano, qual é que é, né? Tipo assim, pra dentro de você. Só que depois você muda a posição, você vê que você falha. Aí você quer de novo, aí você falha. Então, assim, a vantagem que eu falo do Aikido é tentar buscar aquilo que você fala, puxa, agora eu consigo, aquilo flui. Igual música, você vai treinar, de repente você consegue, a música flui, você acompanha, vai, faz junto. É isso, assim. Só que é pra você, cara. Qual o benefício disso que você vai trazer para a humanidade? Você vai bater uma picareta e construir a casa para alguém? Se é por força, vamos falar assim. Ah, você vai bater o cimento ali então, a massa ou uma comida, o ponto certo para fazer para alguém que você pegou esse feeling, esse tchan e tal, é isso que você fez, não é, irmão? Não, eu ganhei ali $200 milhões e hoje eu faço igual aquelas religiões lá espíritas que os caras que foram os grandes lá fizeram, adotaram gente, venderam livros, psicografaram, que seja e tal, e transmissão do capeta na terra ou não, não sei, o de Deus aqui para a terra não sei, não vou julgar, mas o que eu quero dizer, fizeram e ajudaram e criaram instituições. Então quando vocês fizerem isso, cara, aí vocês vão ser os caras. É isso que eu penso, aí vocês vão ser os fera. Porque como dito, eu não podia bater no cara, que eu olhei, dei uma raiva, parei, dei uma risada, depois eu olhei e falei, não, deixa, vai. Deixa a situação passar. Dei uma de Sr. Miyagi ali, né? Mas às vezes é o melhor, cara. Aí continua. Um cidadão que não alcança, não tem um cérebro para tal, a progenitora também não tem, ou sei lá. E eu viro o demônio e sei lá o que, mesmo estando certo, mas aí. Cara, lá é bobão, cara, é medroso, é me dá mole, é não sei o que. Não posso ficar falando palavrão aqui, né?
Tô, não sei o que lá, é mano. Aí eu faço assim, faz assim, né? E sai. E mesmo se viesse um outro tete a tete, não acrescenta, cara. Aí foi um fato, até tô lembrando disso, por quê? Que é uma prática real da situação. O que a gente tem que fazer? Quando eu comentei para um outro que quis saber do assunto, porque ele ficou espalhando bobagens ao meu respeito. Eu falei, mas quem é que falou pro cara para falar, para com isso, vai lá e troca ideia. Para com isso e vai para uma fé. Para com isso e vai frequentar uma religião. Para com isso e bota uma bondade no seu coração. Não, é só aquelas porcaria de pólvorazinha na fogueira. E nisso tudo que é pro seu dia a dia, às vezes são esses tipos de pessoas que vão entrar numa academia. Aí vão ficar nessa sua revolta inconsciente e acabam igual aquilo que eu falei de um ótimo profissional de área física e lutador, mas que me vê porque eu sou de outra arte, pô, qual é? Não sei o quê. Por quê? Porque é alguma revolta interna. Porque se quem sabe que é bom, falou, cara, eu acho que é o seguinte, você deve ser uma porcaria de adversário mesmo. Eu queria treinar contigo, trocar ideia, eu te ensinar e ver se você pode ver mesmo. Sabe, aí de repente eu não seja uma porcaria dentro da minha arte, que seja do Aikido, do Kendo, o que fosse, outras 4 que eu já fiz, mas tipo, não, vamos aí, vamos crescer. Ah, quem é que faz isso, cara? Entendeu? Então essas filosofias a gente fica vendo em filme. Seu Miyagi, quem mais aí? Filmes que eu tava revendo aqui de algumas situações. Bom, pega algum filme no mesmo padrão aí que seja desse estilo, né? O mais famoso aí, tipo, que foi o Karate Kid, né? Era isso, cara. Era isso aí. Entendeu? Muito floreio ou não, essa é a filosofia. Por quê? Porque se eu me baseio no Japão, foi assim. Quando eles viram que eles não podiam ser mais samurais, que eram seguranças, vamos dizer assim, né? Os guerreiros lá e tal, eles tinham que viver de outra forma. Possivelmente na mesma situação ainda conseguiriam, sei lá, protegendo algumas coisas, igual hoje você paga um segurança para a tua propriedade, mas alguns também viram isso e falou, e agora? A gente tem que, o Japão modernizou, a gente tem que continuar passando a tradição. Como? Então vamos dar aula. Aí a coisa mudou, tanto que hoje uma arte marcial tradicional para uma competitiva é diferente, e por aí vai. Aí uma arte dessa, que é o que faz o fato, que é competitiva e serve pra rua, pô, legal. Ainda tem gente que ainda fala que mesmo assim tem diferenças. Mas, entenderam? Ah, legal, mas qual o espírito que você quer passar? E é difícil, porque eu sei isso, porque a mesma pessoa que brincou comigo e falou 2 entra, 1 sai, falou, pô, cara, é difícil, não, você não pode perder, tipo assim, é humilhante se você for apagado, ou sei lá o que, né? Eu falei, cara, aí é a tua arte aí, né, velho? Eu já pensaria diferente. Pensaria, caramba, fui apagado uma vez, fui 2, ou fui 3, vou pegar uma chave outra, pô, então eu tenho que melhorar. E vou viver, né? Já tem vídeo aí comentado sobre um colega que parecia com o olho roxo, mas era o dono da própria empresa. Então, assim, como eu disse até da minha tese, tem várias situações que a gente tem que juntar para entender a coisa de como que ela possa ser te influenciar para outras coisas depois, né? Para o seu dia a dia depois. Mas se você não só viver disso propriamente falando, né? E é isso, cara, tem que tomar muito cuidado, porque mesmo numa arte de contato, como eu digo, que são muito mais lesões diretas e constantes, em torções e etc, e pegando em pontos certos, em tendões, em músculos, é complicado, viu, galera? Bem complicado. Então não vale a pena não esse ego aí de não vou deixar, vou travar, tem que ser o bababã e não sei o que. É muito complicado. E tomara a Deus que, né, que com o tempo, né, porque os acidentes vão acontecer. Eu não sei quanto tempo aqui meu celular tá conseguindo gravar, mas se eu conseguir falar, vamos lá. Tem um menininho aí, um magrinho pra caramba, acho que com descendência italiana, sei lá, depois aprendeu o jiu-jitsu brasileiro também, come uma vez por dia, ou sei lá o quê. Que o moleque é muito bom, um magrinho ali, com um cara de nerd, de óculos, e o cara é fera pra caramba. Então, aí ele falando que pegou um adversário bom, ele quebrou a perna do cara, ele viu que quebrou, continuou mexendo, continuou moendo, e ia lá e o cara não batia, se aguentava. Qual o preço? Como ficou o adversário depois? Eu não vi falarem. E eu sei o que é um probleminha de tendão, o que é de algumas coisas, de algumas partes do corpo que para você recuperar é o que está na sacolinha. É dose, viu, cara? Gente, pelo amor de Deus, ninguém vai virar bobão por causa disso, viu? Se você for mais humano.
tá? Esse é o ponto. Treinar, mostrar, entre aspas, um ponto fraco com o adversário para ele entender o que ele vai fazer, de uma técnica. Obviamente tomando esses cuidados para você não se machucar. Por isso que eu disse que no Aikido também é complicado. Nós somos o quê? Somos parceiros, né? Nós oferecemos o corpo para a pessoa fazer a técnica. Então esse ego de, pô, vou aplicar, vou mostrar, vou isso, não vale a pena, cara. Tá? Não vale a pena. A gente tem que tomar muito cuidado aí. Para não chegar nesses pontos e torcer que depois do vídeo de hoje a recuperação do rapaz seja positiva. Não conheço, não sei como que é pessoalmente também, está pagando algum preço da vida ou não, eu não sei, mas eu não quero mal para ninguém, nem com quem cuspiu na minha cara, como disse aí recentemente, há um ano aí e tal. Não vale. Se a gente começa a assistir mais situações espirituais aí, e se as coisas continuam depois daqui, então não vale a pena. Se cuidem, cuidem de você e cuidem dos seus colegas de treino, cara. Tá bom? Não vale a pena e não tem problema se você perdeu uma faixa, uma medalha, uma chave, eu sei lá o que, a vida continua. É isso que o pessoal não pensa. Eu quero só para aquilo é objetivo. Tá, beleza, eu tenho que ir lá. Tá bom, vá pra guerra que estão aí, que tá existindo aí. Tipo, você quer, porque tá nesse foco, isso e aquilo, e vai pra guerra. Vai lá pra guerra e vai ver se lá se vai adiantar tudo isso aí. Aí vem a tecnologia maior em cima de você, uma força muito maior, Deus o livre. É complicado, né? Bom, eu acho que a gente tem que entender o porquê que você está fazendo isso e para que você faz isso. Por que você treina, para que você treina. Hoje a consideração de uma arte marcial é para uma evolução humana no seu eu, na sua alma e no seu espírito. Deu para entender? Não é só para matéria. É isso que é importante. Tá bom? Pensem muito e reflitam muito sobre isso tudo aí. É isso, fiquem com Deus, vamos que vamos. Os cortezinhos aqui é porque agora apareceu não sei, tem umas porcaria em mensagem no celular que vem do nada. Só ok ou cancela, a gente não bloqueia essas porcarias. Tem um monte de coisa aí, o celular parou algumas vezes, então um cortezinho meio estranho no vídeo aí, vocês me desculpem, beleza? É isso aí, cara. Vamos pensar positivo aí pra todo mundo. Reconhecimento e blá 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 e por aí vai.